cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Gente, lembrando o seguinte também, tá? Nós estamos em campanha de missões nacionais, tá? Vai até o dia 14 de outubro. Você que talvez não seja batista ou não entenda como é que funciona, as igrejas batistas, nós temos uma convenção nacional e uma aliança mundial, e aí durante o ano tem as diversas campanhas de missões, missões mundiais, estaduais e nacionais, e as missões locais que nós fazemos. Então nós tiramos um período do ano para levantar recursos financeiros, cada igreja batista espalhada pelo Brasil, e enviamos para essas organizações de missões, tá? Este mês é para missões nacionais, tá bom? Então, se você quiser nos ofertar direcionado a missões, a conta da igreja, eu sempre coloco, como está ao vivo, eu acabei não colocando, mas entre em contato comigo, eu passo o número da igreja, aí você vai depositar na conta da igreja, tá? Não na conta particular minha, nem de ninguém, é da igreja, e me avisa, pastor, esse dinheiro é para missões. Eu aviso a nossa irmã tesoureira Camila. Se você é da IBVM, então quando você depositar para missões, você já avisa a Camila, tá bom? Manda um zap para Camila, fala, Camila, esse dinheiro aqui é para missões. Se você quiser ofertar para a nossa igreja, se você quiser fazer a transferência do seu dízimo, da sua oferta através da conta da igreja, entre em contato comigo. Se você não tem o número da conta, eu te mando. Se você é da IBVM, vocês têm o número da nossa conta, tá bom? Quero agradecer a todos, tá? A todos mesmo.
Benção pura, gente. Vamos continuar com o nosso estudo do livro de Atos? E hoje vai ser bem legal, porque hoje vamos estudar só 4 versículos. Confesso a vocês que eu estava há uns 3 dias vendo como é que é. Eu ia pegar o capítulo todo, mas não dá, ele é muito rico, Então eu vou pegar hoje 4 versículos para nós estarmos aprofundando, saboreando. Eu costumo dizer na nossa igreja, não se sintam ofendidos se você não está acostumado, tá? Mas eu falo para a nossa igreja, a gente tem que ruminar a palavra de Deus. Sabe o que é ruminar? Tem uns animais ruminantes que tem mais de um estômago. Então eles comem, mastigam, engolem, aí ele regurgita, mastiga de novo e engole. Espero que você não esteja comendo nada, tá? Para não te dar um pouco de nojo. Mas isso serve por quê? Serve para que ele aproveite todos os nutrientes do alimento. Então ele mastiga, engole, volta para a boca, ele mastiga de novo, engole de novo para o outro estômago. Isso são os animais ruminantes. E espiritualmente, meus irmãos, nós temos que ruminar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é tremenda. Sabe o caldo de cana? Quando você passa uma vez, dobra, passa outra vez, dobra, passa e sempre sai o caldinho? A Bíblia é isso. Por mais que nós estudemos a Bíblia, por mais que nós lemos a Bíblia, ela sempre vai ser viva, sempre vai ter uma palavra nova de Deus para nós. Amém? E eu espero que hoje Deus fale ao teu coração como falou o meu. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 1 ao 4. Tá? O tema de hoje, gente, é o seguinte. É uma pergunta. Você quer um empurrãozinho de Deus? Olha aí. Você quer um empurrãozinho de Deus? Como assim, pastor? Já te respondo. Lá no final você vai saber o que é isso. Só para situar, nós vimos no último capítulo que Estevão, um daqueles que foi escolhido pelos discípulos e foi autorizado pelos apóstolos a ser um dos homens que cuidariam das viúvas, as viúvas judias, mas que falavam a língua grega. Elas estavam ficando sem alimentos, estavam esquecidas, então foi separado 7 homens de bom testemunho, cheios de Espírito Santo e sábios. E entre esses 7 estava Estevão. Estevão, homem de Deus. E nós vimos no capítulo anterior, na quinta-feira passada, que Estevão era um homem cheio de Espírito Santo, curava pessoas, era um homem incrível, porém, foi levado perante o Sinédrio, e lá ele foi acusado de falar contra a lei de Moisés, contra o Antigo Testamento, e principalmente foi acusado de falar contra o templo de Salomão, o templo onde os judeus adoravam, o templo onde os judeus falavam que era a casa de Deus. E Estevão, ele de uma maneira incrível, ele relatou a história bíblica lá desde Abraão. E aí Estevão diz assim: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Quando ele falou isso, obrigado, amor. Quando ele falou isso, aqueles homens se revoltaram. Porque Estevão estava dizendo: este templo que vocês têm como sagrado, Deus não mora aí. Deus não habita aí nisso daí. Irmãos, antes de começar esse texto, a gente vai ter que apertar aqui. Por que aqueles religiosos ficaram bravos com Estevão? Porque o templo que eles imaginavam, que eles diziam que era a casa do Senhor, era um local onde eles conseguiam se aproveitar do povo. É onde o povo ia oferecer os sacrifícios, ia fazer. Só que eles começaram a fazer do templo um lugar de comércio. E se fosse ensinado que Deus habita em todo lugar, se fosse ensinado que o povo não precisava ir ao templo para adorar a Deus, o que ia acontecer com os sacerdotes? Desempregados. Porque eles estavam ensinando o povo a serem submissos a ele. A religião, ela pode ser opressiva, porém o cristianismo, ele é libertador. E sabe, irmãos, na quinta-feira passada, para estudar sobre aquele texto, eu gosto muito de história, eu estava pesquisando e fui ver um pouquinho a questão da Índia. Porque na Índia tem lá os hindus, eles têm a ideia de castas, né? Se você nasceu um Dalit, aquele mais pobre, o homem que limpa o esgoto, que faz a classe mais baixa. Você nasceu Dalit, você vai morrer Dalit. Se você é um Brahma, se você é um cara religioso, um dos top, você já está salvo. E assim é na Índia. E aí, eu conversando com a Mari, falei assim, imagina
o cristianismo chegando na Índia. Imagina se o cristianismo chega na Índia e se os indianos começam a se converter e se os Dalits é só eles que limpam o esgoto da cidade, é só eles que limpam os mortos. Então quando alguém rico morre, já tem o povo pobre, sujo, que vai mexer com aquilo. Imagina, irmãos, se os Dalits, se a casta mais baixa do hinduísmo, soubesse que eles são iguais à casta mais nobre. Entende? Agora imagina se a casta mais nobre, se os Brahmas, aqueles caras que são os... Se eles que têm que limpar o esgoto deles, porque eles não vão ter mais Dalits. Se eles que têm que limpar os mortos, se eles que têm que jogar os mortos lá no rio Nilo. Ou seja, se eles forem libertos daquela religião, quebra o hinduísmo. Varanasi, que é a cidade religiosa dos hindus, fale, meus irmãos, quebra. Compreenderam? E até hoje é assim. A religião pode ser opressiva, inclusive o cristianismo. Porque muitas pessoas se usam da própria religião para oprimir. E foi justamente porque Estevão disse que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, que ele foi condenado à morte. Nós vimos que ele foi apedrejado. E olha, Atos capítulo 8, versículo 1. Olha o que acontece depois que ele é apedrejado. E ele olha e fala, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem está à destra do Pai. Ele morre apedrejado, o primeiro mártir da igreja primitiva. No versículo 1 diz assim, e Saulo estava ali. Saulo ia se tornar Paulo. Consentindo na morte de Estevão. E naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Olha que interessante, quando fala assim, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição, que ocasião, pastor? A morte de Estevão. Quando Estevão foi morto, acusado de estar falando contra a lei de Moisés e acusado de falar contra o templo, os fariseus falaram assim, gente, nós temos que acabar com esses cristãos aí, porque olha que loucura que esses caras estão pregando. Ou a gente acaba com eles, ou eles acabam com a gente. Então a morte de Estevão, o testemunho que ele deu, desencadeou uma perseguição. Eles falaram, ou a gente acaba com eles, ou eles acabam com a gente. O motivo foi o testemunho de Estevão. Foi a morte de Estevão, testemunho e morte de Estevão, que desencadeou toda aquela perseguição. E olha que interessante. Lembra que lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, quando Jesus sobe aos céus, ele deixou o famoso ide. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Lembra? Mas, se vocês observarem, não foi isso que os discípulos fizeram. Quando eles foram lá em Jerusalém, em Atos capítulo 1 e 2, onde o Espírito Santo desce, e eles falam em línguas, e pessoas de várias nações ouvem do Evangelho, os apóstolos continuaram em Jerusalém, gente. Eles continuaram lá. Olha, tá bom, tá tranquilo. Tá, vamos ficar aqui por Jerusalém mesmo. Mas a ordem de Jesus não era essa. A ordem de Jesus era, vocês têm que ir para o mundo inteiro pregar o Evangelho. E eles não fizeram isso. Houve um teólogo norte-africano do 2º século depois de Cristo, chamado Tertuliano. Tertuliano ele dizia o seguinte, o sangue dos mártires seria a semente para o crescimento da igreja. E foi justamente o que aconteceu, meus irmãos. Aquela perseguição, que inclusive Saulo era o que encabeçava, que matou muita gente, aquela perseguição, ao invés de acabar com a igreja, ele fez com que a igreja crescesse, porque os cristãos estavam todos em Jerusalém, estavam todos acomodados e comodados, estavam tudo tranquilo lá em Jerusalém. Quando os fariseus começam a perseguir, eles vão para o mundo. E aí, meus irmãos, é que nem clara de neve, quanto mais bate, cresce. A morte de Estevão
poderia ser o motivo de todos os cristãos ali ficarem com medo e falar, gente, vamos parar que senão a gente vai morrer. Não! A morte de Estevão funcionou como um fermento que leveda a massa de um bolo. O sangue de Estevão motivou a ida daqueles cristãos para pregar. Olha o versículo 2. Olha o versículo 2, meus irmãos. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele uma grande lamentação. Por isso que eu falei, vai ter que ser devagarzinho. Lembra que Estevão foi morto de forma apedrejado? E sabe, lá para os judeus, como ele foi acusado de blasfêmia, porque ele blasfemou contra a lei de Moisés e contra o templo, ele deveria ser enterrado num lugar separado, num túmulo que era para criminosos, sem nenhum tipo de honra. Porque Estevão era tido como um blasfemo, como herege. Inclusive em outras religiões, como por exemplo até mesmo a grega ou os romanos, esse tipo de homem como Estevão, ele não era enterrado, ele era largado o corpo para que os cães e os abutres comessem. Sabe por quê? É interessante, porque na cultura daquele povo, não tanto o judeu, mas os outros povos, se você não fosse enterrado, você não iria entrar no reino dos mortos. Então, se você não é enterrado, você estaria condenado a vagar a vida inteira aqui no mundo dos vivos, aqui como uma alma penada. Ia virar assombração, mula sem cabeça, sem pererê, essas coisas. Entende? Então tinha que ser enterrado. Mas quando o cara era um criminoso, era um blasfemo, era algo assim, eles não enterravam, que era para tipo assim, além de você sofrer na morte, você vai sofrer eternamente, você não vai para o mundo dos mortos, vai ficar sofrendo por aqui. Mas Estevão era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Era um homem que deu a vida ao Evangelho. E sabe, a amizade é algo importante. E a amizade, gente, vai muito além da vida, vai muito além da vida. Depois que Estevão morreu, as pessoas podiam ter deixado, vamos deixar ele para lá. Não. O versículo 2 deixa claro que alguns homens piedosos, amigos de Estevão, homens que admiravam Estevão, sepultaram ele. Deram a Estevão um enterro digno que ele merecia. A morte de Estevão foi gloriosa e o seu enterro foi um enterro digno. E no final do versículo 2 diz assim que eles fizeram por ele grande lamentação. Isso é legal demais, porque hoje a gente passa batido. E aí eu fui ver o que acontece, gente. Na cultura judaica, quando alguém morria, tinha uma profissão que chamava carpideira. Não sei se alguém conhece. Carpideiras eram mulheres que eram pagas para chorar. Então, quando alguém morria, se alguém fosse muito querido, você não precisava pagar, porque a turma ia ficar triste. Agora tem uma galerinha que às vezes morre, a turma dá graças a Deus que vá. Mas fica chato que ninguém chore. Então eram contratados carpideiras, mulheres que iam para chorar. Sabe por quê? Porque o lamento no momento de morte significava que aquela pessoa iria ser enterrada com honra. Porém, olha que interessante. Quando alguém era acusado, ou um criminoso, ou alguém era acusado de blasfêmia, como Estevão foi, como um herege, a lei judaica proibia qualquer tipo de lamentação por essa pessoa. A lei judaica condenava qualquer um que chorasse por causa de um criminoso. Além dele ser enterrado num lugar à parte, ele não podia ter ninguém chorando, porque é o seguinte, um cara como esse não pode deixar saudade, não é digno de choro, não é digno de um sentimento de carinho. Compreendem? Então a lei judaica proibia, meus irmãos, de alguém chorar quando um criminoso morria ou quando algum blasfemo morria. E Estevão se enquadrava como um blasfemo. Agora vocês observam o risco que aqueles amigos de Estevão correram?
A Bíblia fala no versículo 2 que eles fizeram por ele grande lamentação, cara. Não foi aquele chorinho contido, não, eles choraram muito. Ei, mas cuidado, não pode, a lei, não estou preocupado com o que a lei diz. Estevão é o meu amigo, Estevão, homem de Deus, vamos chorar, vamos dar o enterro digno a Estevão. Puxa, meus irmãos, que coisa linda. Estevão, ele recebeu toda a glória que um homem poderia ter, tanto na sua morte quanto no seu sepultamento. Sabe, gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Enquanto nós vemos que naquela cultura judaica, homens e mulheres que morriam, a família tinha que pagar para que alguém chorasse por eles, porque eles não eram queridos, nós vimos que Estevão teve amigos ao lado dele que choraram por ele, mesmo que a vida deles estivesse em risco. A amizade e o sentimento de gratidão ela é além da morte. É uma grande lição para nós. É uma grande lição para mim. Eu espero que seja uma grande lição para você também. Tá? No momento de morte, é muito claro aquilo que nós deixamos como legado na vida. Vou fazer uma perguntinha para dar uma mexidinha aí com você agora. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui para ver se... Aí. Se você morresse hoje, se eu morresse hoje, ia ter que pagar alguém para chorar no nosso velório? Ou será que as pessoas sentiriam de fato a nossa falta? Será que de fato teriam por nós carinho? Isso é sério, gente, isso é sério. A Bíblia nos fala de um rei no Antigo Testamento que quando ele morreu, ele não deixou saudade alguma. Não deixou um rei. Ele morreu. E a turma deu graças a Deus que ele morreu. Eu não estou lembrando, estou falando aqui, tentando lembrar o nome dele, não estou conseguindo lembrar. Mas olha que incrível. E Estevão, um homem simples. Um homem simples. Na sua morte, seus amigos colocaram suas vidas em risco para enterrar ele e para chorar por ele. Isso é lindo demais. Versículo 3 e 4, os dois últimos versículos de hoje. Olha lá, Saulo, enquanto a turma enterrou Estevão, enquanto a turma chorava por Estevão, Saulo perseguia, fazia tudo. E olha, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Ah, que coisa linda! Primeira coisa, olha que incrível. Versículo 3 diz que Saulo devastava a igreja. A igreja estava sendo devastada. O autor de Atos, Lucas, diz assim, a igreja estava sendo destruída. E aonde que a igreja estava? A igreja estava reunida no templo? Não. Aonde que a igreja estava? De casa em casa. Lembra, meus irmãos, Deus não habita em templos. Sabe qual era a maneira que eles estavam buscando para acabar com a igreja? Não era acabar com o templo, mas buscando os cristãos nas casas. Porque nas casas Deus está com você. Deus está aí com você, meu irmão. Deus está aí. A igreja é aí. A igreja é aqui. Nós somos templos do Espírito Santo. E naquela época, na perseguição, qual a única maneira de devastar a igreja? Destruir o templo? Não, sabe por quê? Porque até então os cristãos não tinham templo. Eles não tinham templo. Eles se reuniam de casa em casa. E Saulo ia e arrastava, olha o termo que ele usa no versículo 3, ele arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Consegue imaginar aquilo, aquela perseguição, eles entrando de casa em casa, aquela gritaria, arrastando homens, mulheres. Sabe por que ele lançava na prisão? Porque fazia parte ali da cultura judaica, porque eles estavam abaixo do Império Romano, né? Então eles prendiam todo mundo, iam a
Então Paulo estava buscando todos os cristãos. Todos. Quem que é cristão? Pega, arrasta e joga na prisão. Paulo, ou Saulo, achava que ele estava acabando com a igreja. Mal sabia ele, gente, olha que coisa. Mal sabia Saulo que ele já estava sendo usado por Deus para fazer a igreja crescer. Olha, sabe, olha o versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Pensa, olha que coisa louca. O povo, os cristãos, estavam tudo em Jerusalém, capital, cidade grande, boa, legal, estava tudo de boa. Aqui dá pra gente ser cristão, aqui tá gostoso. Mas aí, e Saulo estava preocupado. Saulo achou assim, nossa, esses caras aqui vão acabar. Quando ele começa a perseguição, alguns cristãos fogem, eles fogem de Jerusalém. Só que sabe que engraçado? Durante a fuga, ó, versículo 4, eles pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então eles fugiram de Jerusalém, foram para Samaria, foram para os confins do mundo, assim como estava lá em Marcos, a ordem que Jesus tinha dado, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Eles não foram, eles ficaram em Jerusalém. Sabe o que Deus faz? Qual que é o título da mensagem? Um empurrãozinho. Deus dá um empurrãozinho nos seus filhos. Vão, ó, não quero vocês aí, ó. Vão pregar o evangelho. Qual foi o empurrãozinho que Deus usou? A perseguição. A perseguição. Hoje, obrigado, Jeorão, isso aí, obrigado, Gislene, obrigado. Jeorão, 2 Crônicas 21:20, foi o rei que morreu e não deixou saudade. Vai vendo, a Bíblia diz que ele passou os últimos anos da vida dele com uma doença, as tripas dele saíram para fora, gente. Que doença terrível, uma morte sofrida, sozinho, homem ruim, que ninguém chorou por ele. Obrigado, gente, obrigado. Um rei, hein? Um rei. E Estevão, um homem simples, foi honrado em sua morte. Vamos lá. A igreja, Saulo achava que a igreja ia ser destruída. Mas mal Saulo sabia que Deus já estava usando ele para que a igreja crescesse. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Não se preocupe com o crescimento do reino de Deus, porque é Deus que está no controle. Faça a tua parte. Mas pastor, e agora que as igrejas estão fechadas, pastor? Eu te garanto que as igrejas cresceram muito mais, talvez fechadas, do que estivessem abertas. O reino de Deus talvez tenha crescido muito mais agora do que antes. Talvez muitos cristãos se despertaram agora do que antes. Mas pastor, e aqueles que de repente desanimaram, aqueles que se esfriaram, aqueles que se desviaram? É que nunca foi filho de Deus. É que talvez a fé deles estava no templo. A fé deles estava no pastor. A fé deles estava no cargo que eles têm na igreja. A fé deles estava em outras coisas, mas não em Deus. Porque olha, onde Saulo perseguia de casa em casa, cada casa é uma igreja, meus irmãos. Deus, ele age na minha casa, Deus, ele age na sua, Deus age em todo lugar. Compreende? Então, achar que enquanto os homens podem pensar que a igreja está sendo devastada, Deus está dando risada, que Deus está dizendo assim, vocês mesmos estão fazendo a igreja crescer. E aqueles homens foram pregando o evangelho por onde quer que estivesse. E aqui tem umas coisas bem interessantes que eu quero falar. Primeiro, gente, influência. Sabe? Até que ponto a influência é importante? Nós temos muita facilidade em culpar pessoas pelas nossas decisões, não é verdade? Ah, o mundo está assim por causa de fulano tal, por causa de fulano tal, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa de alguma pessoa, eu não... E nós temos dificuldade de entender que é nós que precisamos melhorar, certo? Olha só, lembra de Saulo? Saulo era um bicho ruim, rapaz, arrastar mulheres e homens. E sabe o que é interessante?
Porque naquela época, gente, não era comum levar mulheres dessa forma, até mesmo naquela época, tá? Mas Saulo era rigoroso tanto com as mulheres quanto com os homens. E o temperamento dele era impulsivo. Paulo era um homem que ele achava que estava fazendo a coisa correta. Violento. Ele usou de violência para prender aqueles cristãos. Ele invadia a casa dos cristãos, arrastou as mulheres e os homens. O que é interessante nisso? Vocês lembram de quem que Paulo era discípulo? Lembra? Se você lembra, fale com você mesmo. Quem que era? Quem que era? Gamaliel. Lembra que Paulo foi discípulo de Gamaliel? Mas lá em Atos, quando nós estudamos no capítulo 5, Atos capítulo 5, versículo 34 e 39, quando os apóstolos foram levados na presença do Sinédrio, vocês lembram que o povo, o sumo sacerdote, os religiosos, queriam prender e matar os apóstolos? Gamaliel, lembra que Gamaliel se levanta e fala, meus queridos, meus irmãos, o seguinte, vamos deixar, se esses homens for de Deus de verdade, nós não vamos impedir que eles cresçam. Mas, se eles não são de Deus, não vai para frente. Olha o que Gamaliel falou, vocês lembram? Está em Atos capítulo 5, versículo 34 e 39. Olha como que Gamaliel era um homem coerente. Olha como Gamaliel era um cara equilibrado. Olha como Gamaliel era um cara consciente. Diferente de Paulo, não é verdade? Diferente de Paulo. Mas Paulo foi ensinado por Gamaliel. Sabe? Paulo aprendeu de Gamaliel conhecimento. Porém, não aprendeu sobre temperamento. Isso é muito importante para nós, meus irmãos. Gamaliel era um líder coerente, equilibrado, e um cara correto. Paulo era vida louca, gente. Paulo era um boi bravo. Olha que interessante, Paulo não conseguiu absorver aquele equilíbrio de Gamaliel. Enquanto Gamaliel lá atrás dizia, gente, vamos deixar, se for de Deus, não tem como a gente segurar, homem nenhum vai impedir. E se não for de Deus, vai acabar. Paulo não pensava assim. E isso nos mostra que não podemos nos culpar pelas decisões que algumas pessoas tomam, tá? Cada um é livre. As influências na vida de alguém que nós temos são limitadas. Eu, como pastor, eu não tenho poder de obrigar alguém a ser de um jeito. O líder, a função de um líder é mostrar o caminho, gente. É apontar o caminho. Os outros seguem se quiser. É a liberdade. Eu gosto de dar um exemplo de um médico. Quando você vai no médico, você vai doente na presença de um médico, você fala assim, doutor, toma. O médico vai falar assim para você, ó, toma esse remédio, pratique exercício, não coma carne, faça essa dieta, beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta. O médico vai na tua casa ver se você está acompanhando ou não está acompanhando? Ele vai na tua casa ver se você está comendo carne com gordura ou não está? Não. Sabe por que ele não vai? Porque a vida é tua, o problema é teu, a saúde é tua. É você que tem que se preocupar com a tua saúde. Eu, como pastor, sou a mesma coisa. A minha função é mostrar o que a Bíblia diz, tanto para mim quanto para vocês. Agora, quem não quiser seguir, o problema é teu. A vida é tua, a salvação é tua. O céu e o inferno está lá, cada um vai decidir escolher. Entende? Nós não temos o poder de perder o sono por alguém. Não. Irmão, Jesus foi o maior líder, o homem perfeito na face da terra. E Judas andava com Jesus. E Jesus não obrigou Judas a não o traí-lo. E Jesus não chegou para Judas e falou, Judas, não faz. O que você tem para fazer, vai e faça. Não foi o que Jesus falou para Judas? Por quê? Estava no coração de Judas. Irmãos, Gamaliel era um líder equilibrado. Saulo não. Mas depois nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele se converteu.
ele se converteu, mas ele continuou meio da pá virada. Tanto que ele falava, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço, miserável, homem que sou. Era o temperamento dele. Entende? Então isso é uma outra lição para nós. Irmãos, não devemos jogar para os outros a responsabilidade das nossas atitudes. Nós devemos olhar para nós e falar, sou eu. É eu que preciso mudar. É eu que preciso melhorar. É eu que preciso me motivar. Paulo, conhecimento perfeito. Mas o controle, o temperamento, precisava melhorar. E olha que interessante. Vocês observaram quem que foi evangelizar? Depois que a igreja foi dispersa? Vocês viram lá no início do texto que nós lemos que os apóstolos ficaram em Jerusalém. Os 12 ficaram em Jerusalém. Mas a Bíblia fala que o restante, boa parte do povo, fugiu. Observe, meus irmãos, que os responsáveis pela propagação do evangelho não foram os apóstolos. Porque eles continuaram lá em Jerusalém. Quem fez com que o evangelho fosse propagado pelo mundo inteiro naquela época foram justamente os cristãos mais simples e os anônimos, aqueles que ninguém sabe o nome. E isso nos mostra, meus irmãos, que a responsabilidade e o privilégio de evangelizar é de todos nós. Que incrível, né? Não foram os apóstolos que saíram para o mundo inteiro para pregar o evangelho a toda criatura. Final do versículo 4, ali, ó, versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Por onde quer que fosse. Isso é lindo. Sabe? Hoje nós devemos fazer isso. Nós devemos pregar o evangelho por onde quer que formos. Meus irmãos, sabe por que muitas pessoas têm sofrido? Muitos filhos de Deus, muitos homens e mulheres de Deus têm sofrido nesse período de pandemia, onde as igrejas estão fechadas? Porque muitas dessas pessoas foram doutrinadas a que o evangelismo só é feito na igreja. E aí não tem igreja e muitas dessas pessoas estão desesperadas. O evangelho é para ser pregado por onde quer que formos, meus irmãos. Por onde quer que formos. É no teu trabalho, é na tua escola, é na academia que você vai, é no futebol que você vai, é na viagem que você for. É na lua de mel. Lua de mel é lugar de evangelismo também, é lugar de dar bom testemunho também. Casamento é lugar de evangelizar, é lugar de dar bom testemunho também. Entende? Mas nós, às vezes, nós estamos acostumados, condicionados a entender que evangelho é só na igreja. Isso é errado. Quando nós somos condicionados a isso, irmãos, o diabo vibra. Por quê? Porque os dons espirituais não são para ser usados na igreja, meus irmãos. Que isso, pastor? O pessoal da EBVM já está acostumado a ouvir isso. Vocês veem Jesus em algum momento entrando no templo para curar pessoas, para evangelizar, para salvar vidas, para ajudar alguém? Ele ia a algumas sinagogas para aprender, para ensinar. E uma vez entrou no templo para tocar todo mundo lá que estava vendendo. Mas vocês percebem que Jesus fazia obra por todo lugar que ele ia? Ele foi buscar água lá em... Lembra quando eles foram, ele com os discípulos foram lá para uma cidade samaritana? Aí os discípulos foram buscar comida, ele ficou num poço. E lá tinha uma mulher samaritana. E na hora lá ele pediu água. Olha, ele foi pegar água e aproveitou para evangelizar. Jesus, ele foi na casa de Zaqueu para jantar, ele foi convidado para jantar, meus irmãos. E ele evangelizou. Deixa eu fazer uma pergunta para todos nós. Quantas vezes nós somos convidados para ir num churrasco, para ir num jantar na casa de alguém e a gente não fala de Deus, a gente não evangeliza? Pô, pastor, mas aí não é lugar. Por que não, meu irmão? Em todo lugar. Eu não estou dizendo ser um crente chato. Opa, aqui cabe um parênteses, tá?
Não é você chegar num lugar e encher a pessoa de versículo bíblico, de ser aquele crente chato. Não é nada disso. É mostrar a vida. É através das suas atitudes, seu bom testemunho. Isso é evangelizar em todo lugar. Nós estamos condicionados, meus irmãos, a achar que a obra de Deus só é feita dentro da igreja. Nós estamos condicionados a achar que pecado é só os pecados que são feitos dentro da igreja e não no dia a dia. É por onde quer que fomos. Se errarmos, é pecado também. Há pecados na nossa... que às vezes nós somos tão condicionados a esse tipo de visão que deixamos de fazer a obra de Deus como ela deve ser feita, meus irmãos. Às vezes no teu trabalho tem uma pessoa que está precisando de uma oração. É ali que você tem que orar. Não. Olha, imagine, segunda-feira você está no teu trabalho, você tem um amigo que está triste, está passando por um problema, você fala assim, não, domingo, vamos lá na minha igreja, domingo, ó, o pastor, a pastora, o missionário, vai vir um pastor de fora, vai ter uma oração. Gente, segunda-feira, você está pedindo que essa pessoa vá no domingo. Sabe por quê? Porque nós idolatramos o templo. Isso chama idolatria. Isto é idolatria. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A igreja é lugar de reunião e de aprendizado. É nosso quartel-general, onde nós nos alimentamos de Deus para evangelizar. A igreja significa, lembra? Eclésia, do grego, chamados para fora. Não para dentro. E aí nós queremos nos fechar dentro das igrejas. É briga por cargo, é briga por isso, mas não faz nada fora da igreja. Por todo lugar que formos, devemos evangelizar. Por todas as redes sociais que temos, devemos evangelizar. Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, tudo isso use como uma ferramenta de evangelismo. Eu volto a dizer, meus irmãos, não é apenas encher de versículo bíblico. Talvez nossas vidas não condizem com os versículos bíblicos. E aí vai servir de escândalo. É como aquelas fotos de mulheres que postam quase pelada e colocam versículo bíblico. Isso é absurdo. Ou os caras que postam foto enchendo a cara, fumando tudo, aí depois postam outro versículo, em Deus posta todas as coisas. Isso é besteira. A nossa vida tem que condizer com o Evangelho. Pregue a todo momento, se necessário, use a Bíblia, disse um grande teólogo. Entende? Devemos pregar para todos, por onde formos. O ide de Jesus, meus irmãos, é para todos. Vou fazer mais umas perguntas aqui antes de terminarmos. Você está obedecendo o ide de Jesus? Pastor, mas eu não sou pastor que nem você. Você é pago para isso. O ide não é só para pastor, o ide é para todos. Lembra? Não foram os apóstolos que foram evangelizar o mundo inteiro, foram os cristãos simples, os anônimos. Você está obedecendo o ide de Jesus ou você está fugindo da sua responsabilidade? Se você está obedecendo, parabéns, Deus te abençoe muito. Continue sendo fiel a Deus, continue, não desanime, o Espírito Santo te fortaleça, te encha de graça, de poder do Espírito Santo cada vez mais. Porque um dia vamos ver Jesus na glória, assim como Estevão viu. Mas olha, se você estiver parado e está deixando com que os outros façam aquilo que você deveria fazer na obra de Deus, cuidado. Sabe por que cuidado? Qual que é o título? Você quer o empurrãozinho de Deus? Talvez Deus te deu já um chamado no teu coração, talvez Deus você já sabe o que você tem que fazer para a obra de Deus, mas você está parado, você está sossegado. E aí, meu irmão, vou te falar uma coisa, Deus pode te dar o povo, os cristãos estavam acomodados em Jerusalém. Eles não foram pregar para o mundo inteiro, por Samaria até os confins da terra, como Jesus havia dito. O que Deus fez? Perseguição. Deu aquele empurrãozinho para que eles fossem.
Pastor, mas eu não consigo fazer, pastor, porque eu estou trabalhando muito, pastor. Meu trabalho não dá. Então você está dizendo, cuidado, cuidado. Você está dizendo que o teu trabalho te impede de servir a Deus? Imagina se Deus te dá um empurrãozinho para que você sirva a Ele. Captou? Não espere ficar desempregado para servir a Deus. Se você colocar o teu emprego, significa que você está colocando algo acima de Deus. Mas pastor, o que eu faço? Use o teu emprego. Evangelize aqueles que trabalham com você. Testemunho no teu trabalho. Seja uma pessoa de caráter no seu serviço. Nós temos um problema, gente. O cristão, o cristão ocidental, nós aqui, tá? Nós temos uma grande dificuldade. Nós temos dificuldade em viver o cristianismo da igreja com o nosso mundo secular, com nossa profissão. A gente acha que crente é só na igreja, os dons é só para a igreja. Não, não, não. Por isso que eu fico doido da vida quando alguém chega e fala assim: nossa, tal dia vai vir um irmão, um pastor na nossa igreja e ele tem um dom da cura. Vá lá que Deus vai... Me diga uma coisa, eu creio que Deus cura. Mas se o homem tem um dom da cura, por que marcar um dia numa sexta-feira? Por que tem que ir lá? Por que essa pessoa não vai no hospital orar por os doentes, gente? Por quê? Por que tem que ser lá na igreja? Por que não pode ser na fila de um mercado, na fila de um hospital? E eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio que Deus, que o Espírito Santo, Ele pode usar e pode fazer milagres. Eu creio. Entende? Eu creio nisso. Mas às vezes nós condicionamos, porque nós temos dificuldade de entender que a nossa vida espiritual tem tudo a ver com a nossa vida secular. Às vezes nós estamos preocupados com pecados, esquecemos de tanta coisa. Por exemplo, pastor, mas fulano de tal fez sexo antes do casamento. Vamos excluir? Não excluo. Por quê? Fez sexo antes do casamento? Tá, é pecado. Se conserte com Deus. Mas engravidou e vai ter as consequências. Se conserte com Deus. Vamos ajudá-la. Mas não vai excluir? Mas de maneira alguma. Eu não excluo. Pastor, o senhor está sendo conivente com o pecado? De maneira alguma. Não sou conivente com o pecado. Quem é da IBVM sabe. Mas é engraçado que uma pessoa que cometeu um pecado, e é só pecado, não é crime, tá? Eu estou dando um exemplo aqui, por exemplo, alguém que engravidou antes do casamento, alguém que bebeu, alguém que fez alguma coisa assim. Eu vou excluir por causa de um pecado. É pecado? É pecado. Mas e quando além de um pecado a pessoa comete um crime? Aí a gente não exclui. Quantos crimes que nós cometemos que são culturais? Quando a pessoa é mandada embora, ou faz acerto, para pegar lá os 5 meses de salário, mas continua trabalhando. Isso é crime, sabia? Isso é crime. A pessoa faz um acerto, tipo, eu estou precisando de dinheiro, pastor. Eu entendo. Mas isso é crime, então tem que excluir quem faz isso. E quem está fazendo faculdade, e aí para fazer a faculdade paga outra pessoa para fazer o TCC, trabalho de conclusão de curso. Isso é crime. Isso é crime. Pastor, mas eu não vou conseguir fazer, eu tenho que pagar para alguém. Se você não consegue, não faça, meu irmão. Se você não tem capacidade, não tem condição, não tem tempo para fazer um TCC, não faça. Se você é filho de Deus, nem que leve 3 anos. Eu sei que não é fácil. Eu levei 1 ano e meio para fazer o TCC da minha faculdade. E não é fácil. Agora, pagar para o outro fazer o teu TCC? E o pior, tem cristãos que fazem TCC para os outros. Isso é falsidade ideológica. Isso é crime. Isso é crime, meu irmão. Entendeu? Vivemos aqui no Vale do Ribeira. Caçar é crime. Caçar raposa, caçar tatu, caçar... é crime. Vamos excluir todo mundo que caça, então. Compreende?
Nossa vida espiritual não se limita na igreja, se limita na sociedade. É muito fácil ser crente na igreja. O difícil é ser crente no dia a dia, sendo exemplo aonde estamos, sendo exemplo aonde trabalhamos, sendo exemplo aonde estudamos, sendo exemplo aonde fazemos nosso lazer. Compreende? Isso é o ID de Jesus, gente. Quando nós entendemos que a igreja somos nós entendemos que os dons espirituais acompanham a gente porque Deus nos deu. E aonde estivermos, esses dons estarão sendo levados às pessoas que estão próximas de nós. Se é o dom da cura, cure as pessoas. Se é o dom da palavra, abençoe as pessoas. Se é o dom do aconselhamento, aconselhe as pessoas onde você estiver. Se você tem um dom do louvor, cante para aqueles que estão precisando. Vai uma hora no hospital, vai uma hora em outro lugar, vá adorar a Deus. Mas a igreja está fechada, mas esquece a igreja por esse momento, meus irmãos. Seja a igreja onde você está. Seja comunhão, seja comunidade onde você está. Onde tiver 2 ou 3 ali estarei reunido, diz o Senhor. Enquanto Saulo batia, invadia as casas, ele achava que estava devastando a igreja. A igreja estava só crescendo. E a minha esperança é essa. A minha esperança, estou dizendo aqui para a IBVM, que a nossa família IBVM esteja crescendo. Eu sei que apesar de fechado, não estamos parados. Apesar das portas abertas, nós estamos influenciando. E se você fala assim, puxa pastor, eu não estou conseguindo fazer, então meu irmão, minha irmã, arregaça a manga. Vamos fazer o reino de Deus crescer. Vá, faça como os cristãos, ali no versículo 4. Pregue a palavra por onde quer que você vá. Por onde você estiver. Mas faça de boa vontade. Não espere que Deus te dê um empurrãozinho. Porque às vezes o empurrãozinho que Deus nos dá pode não ser tão agradável. Porque lembre-se, nós estamos no mundo não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade daquele que nos criou, para falar de sua graça e de sua glória. Que Deus nos abençoe muito, gente. Semana que vem vamos ver sobre Filipe. E é show de bola. Filipe, essa passagem vai ser muito legal. Domingo, 19 horas, vamos dar continuidade no livro de Neemias. E olha, o capítulo 5 de Neemias é fantástico. Leia o capítulo 5. É líder. Leia o capítulo 5 e vai ser incrível. Que Deus te abençoe. Se você tem um dom espiritual, se você já é um filho de Deus, uma filha de Deus, não espere a igreja abrir para você usar. Sabe? Pregue a palavra agora. Mande uma mensagem para as pessoas pelo WhatsApp. Ore pelas pessoas pelo WhatsApp, pelo Instagram, Gente, por onde quer que você for, pregue o evangelho. O mundo está aí. Tá? Não espere Deus dar um empurrãozinho. Vamos fazer obra, porque os campos já estão brancos. E eu e você somos os ceifeiros que Deus nos enviou para cuidar desse mundo. É um privilégio. E se caso hoje você não entregou tua vida a Cristo, se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Deus, fale comigo. Entre em contato comigo. Vamos adiante, depois vamos para o batismo, vamos fazer tudo, vai ser bênção, tá? Se você não tem uma igreja e quiser fazer parte da família IBVM, como alguns já têm vindo nesse período de pandemia, entre em contato comigo também, vai ser um prazer. Venha fazer parte das nossas células virtuais, vai ser uma alegria ter você conosco, mas venha para trabalhar, gente, venha para trabalhar. Venha para aprender de Deus e passar para os outros tudo aquilo que Deus colocou no teu coração, tá? Lembre-se, um cristão não é como um lago. Não, onde só fica aquela água parada. Só recebe e para. Não. Um cristão é como um rio. A água vem, ele já manda. A água vem e ele já manda. No rio a água é corrente, assim é um cristão.
A bênção vem, a gente manda, a gente não fica com bênção, a gente manda. A palavra vem, a gente vai mandando. Agora, se a gente for como um lago, só receber e não mandar adiante, nós somos um lago morto, somos um lago doente. Então não permita isso. Vamos pregar o evangelho. Vamos orar. Posso orar por sua vida? Deus querido, obrigado, Pai, por esse tempo maravilhoso. Senhor Deus, abençoe a todos nós. Pai, que a começar de mim, tenha misericórdia na minha vida, Pai. Não sou perfeito, preciso aprender muito, ó Deus. E nos ajude a sermos como aqueles cristãos que pregaram a tempo e fora de tempo, que foram enviados e fizeram a tua obra de maneira tão maravilhosa. Deus, que não precisemos, ó Pai, ter esse empurrãozinho, como teve a igreja primitiva, de uma perseguição para que o evangelho seja espalhado. Mas que possamos de nós tomar atitude, que a gente não espere nos aposentar para servir a Deus, que a gente não espere ter um emprego melhor para servir a Deus, que a gente não espere ter algo melhor ou uma vida mais tranquila, que a gente sirva, o tempo de servir o Senhor é hoje, é agora, Pai. Se alguém aqui tem alguma desculpa, Pai, que ela possa deixar essa desculpa de lado, arregaçar as mangas e começar a evangelizar, a levar a tua palavra a tempo e fora de tempo a todos. Que teu reino cresça cada vez mais para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, gente, Deus abençoe muito. Aqueles que quiserem fazer devolução dos seus dízimos e ofertas, depois entre em contato comigo, eu vou colocar o número da conta da nossa igreja, tá bom? Quem quiser acompanhar os cultos pelo YouTube, tem o YouTube da Igreja Batista Vila Muniz, nossas pregações, nossos cultos estão todos lá, tá bom? Se você quiser fazer parte da IBVM, venha falar comigo, será um prazer. Um beijão. Deus abençoe grandemente. Fique com Deus. E ó, não tenha medo. Tenha esperança. Até mais.